Está sendo já. Ok, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. E o que eu quero é agradecer especialmente a Rose, estando tão longe, essa nossa querida irmã se disponibilizou a contribuir aqui com os nossos estudos, as nossas palestras. Eu já conheço Rose há alguns anos. Sempre que ela pode dar um pulinho aqui na terra, né? Ela é de Caruaru e nos prestigia com palestra lá na loja Estrela do Norte. Então, Rose, muito obrigada. Vamos fazer uma harmonização bem simples, só para a gente se colocar assim em posição de ouvir e absorver o melhor possível o que vamos escutar e aprender hoje. Aí, para isso, eu peço para fecharmos os olhos, respirar profundamente, relaxar o corpo físico, acalmar as emoções, aquietar a mente. E pedir aos mestres de amor e sabedoria que nos acompanhem nesse trabalho que se inicia agora. Obrigada. Pronto, Rose, a palavra é sua agora. Só reforçando novamente aquela questão de falar um pouco mais alto. Mais alto, ok. Boa tarde, meus queridos amigos da Loja Teosófica. Aqui já é noite, mas aí é tarde, tardinho, né? Então, antes de iniciar, eu gostaria de recitar aqui o Sutra da Grande Bondade Amorosa, Metta Sutra. Metta vem da palavra, vem do Pali, Metta, bondade amorosa. Então, é o Sutra da Grande Bondade Amorosa. Então, eu gostaria que todos escutassem, fechando os olhos e assimilando a essência do que aqui está escrito. É um sutra não muito longo, mas muito profundamente significativo na nossa vida. Aquele que estabeleceu na vida o propósito de alcançar a paz do espírito deve ser forte, justo, consciencioso, amigável, gentil e livre de orgulho, moderado, honesto, facilmente satisfeito, não muito ocupado e modesto. Ter os sentidos acalmados e mente lúcida, não ser impetuoso e cobiçoso em seu comportamento. Que ele ou ela nunca age de modo a ser reprovado pelos sábios. Que todos os seres vivam felizes e seguros. E todos os corações repletos de felicidade. Qualquer um, seja ele forte ou frágil, grande ou pequeno, alto ou baixo, visível ou invisível, próximo ou distante, já nascido ou buscando um nascimento. Que todos permaneçam em perfeita paz e tranquilidade. Que ninguém seja capaz de ferir alguém. Que ninguém coloque a vida de ninguém em perigo.
que ninguém motivado por raiva ou má vontade deseja nenhum mal ou infortúnio a ninguém. Assim como a mãe cuida e protege o seu único filho com a própria vida, possam todos despertar um amor infinitamente bondoso para com todos os seres do universo. Que nosso amor ilimitado permeie o universo inteiro, em cima, embaixo e em todas as direções. Este amor jamais conhecerá obstáculos. Que nosso amor ilimitado permeie o universo inteiro. E os corações de todos estarão absolutamente puros, livres de ódio e animosidade, estando de pé ou caminhando, sentados ou deitados, e enquanto acordados, devemos manter o coração pleno de amorosidade e atenção. Essa atitude chama-se permanecer no sagrado. Livres de conceitos errôneos, ganância e apegos sensoriais, vivendo na beleza e realizando a perfeita sabedoria. Aqueles que praticam amor imensurável certamente transcenderão nascimento e morte. É este o modo de vida dos sábios. Para que surja uma compreensão cada vez mais profunda do significado genuíno da espiritualidade em nossa vida, é preciso meditar bastante, investigar a real função da própria mente e reconhecer quão afortunados somos em ter alcançado o reino humano. Uma época em que diversas condições e possibilidades favoráveis e desfavoráveis nos dão a chance de libertar e de buscar a espiritualidade em nossa vida ou não. É somente através dela que podemos fechar a porta do samsara, reconquistando, enfim, a liberdade espiritual perdida, a qual todos deverão um dia acordar para esta verdade e buscar conquistá-la. Atualmente, forçados pelas deploráveis circunstâncias globais e ambientais, estão milhões de pessoas despertando, talvez, e aspirando a encontrar um caminho que as leve de qualquer maneira à paz e harmonia interior. Mas aí eis a pergunta: o que é espiritualidade? E o que ela representa na vida humana? Refletindo, cada um de nós deve responder a si mesmo, partindo de suas próprias possibilidades, sensibilidades, grau de experiências e transformações positivas na própria vida. Sabes que em cada ser humano existem potenciais espirituais extraordinários que precisam ser apenas ativados para que o ser que ele verdadeiramente é possa se libertar a si mesmo da escravidão, da ignorância, cujas ilusões ou kleshas nos mantêm até os dias de hoje presos a renascimentos compulsivos, sob o domínio dos potenciais kármicos negativos criados por essas aflições ou delusões mentais e emocionais.
Quando se diz que os seres humanos são iguais, considera-se aqui não as diferenças físicas e culturais, mas sim suas latentes, poderosas e grandiosas potencialidades espirituais, cujos fracos reflexos são lançados em sua consciência fundamental, de onde surge o desejo constante e espontâneo de sempre estar feliz e afastar o sofrimento. Na verdade, ninguém jamais quer o sofrimento. Até mesmo animais e insetos, nos quais se pode observar que irritam-se, reagindo temerosos a qualquer tipo de ataque ou ameaças que lhes são lançados. E este é, portanto, um direito espiritual congênito, que todos possuem. E os impulsionam de modo natural a buscarem a paz e felicidade, evitando experienciar qualquer tipo de sofrimento, seja corporal ou psíquico, e outros tipos. Poderíamos até afirmar que, por força da lei natural da felicidade, onde quer que existam seres sencientes no universo, todos desejam felicidade, paz e harmonia. Isto é um fato bastante óbvio e constante na vida de qualquer um de nós, que pode ser também observado já muito cedo na vida de um bebê, que ao sentir dores, fome ou desconforto, seja por que razão for, reage instintivamente através do soro. Portanto, conclui-se que ser feliz é uma necessidade psicológica básica de qualquer um, a fim de que possa ter uma vida razoavelmente harmoniosa, pelo menos. Portanto, eis o grande problema que surge. E só que, em função dos fatores mentais negativos, que trazem em sua mente ainda presa ao egocentrismo inconsciente também, fazem com que ele automaticamente se agarre com unhas e dentes a objetos que tanto deseja possuir para ser feliz, projetando e adicionando-lhe qualidades ilusórias que o próprio objeto em si não possui. Todavia, no passar do tempo, o sentimento de felicidade e satisfação que surgiu vai aos poucos se esvaindo. E então a frustração e insatisfação vai ressurgindo. E aquele vazio tão temido que sempre acompanha o pseudo-sentimento de felicidade torna-se aparente, o que é, na realidade, uma das fontes de sofrimento que sempre está presente naqueles que buscam a felicidade apenas nas coisas materiais e em circunstâncias externas, para preencher o vazio de um eu que subsiste até hoje em nossa vida, às custas de projeções mentais, as quais poder-se-iam definir como castelos criados no ar, vazios de qualquer existência intrínseca. A felicidade espiritual não é como aquela obtida por meio de sucesso material, político ou social, que pode ser roubada de nós por uma mudança das circunstâncias a qualquer momento. E que, de qualquer modo, será definitivamente deixada para trás na morte.
Como a felicidade espiritual não depende unicamente de condições enganosas, como apoios materiais, um ambiente particular especial, ou uma situação específica, então, mesmo que estes sejam retirados, essa felicidade terá outros apoios. Isso é o que acontece na vida da grande maioria dos seres humanos neste planeta. Porque a má fortuna e outras espécies de sentimentos tomam sempre as rédeas. Uma vez que suas ações de corpo, fala e mente estão sempre sob a influência destrutiva dessas aflições kármicas, kleshas em sua vida. Assim, a roda da vida continua girando. O ciclo compulsivo de renascimentos sansáricos neste planeta. E é naturalmente uma condição mental. O sansara é realmente uma condição mental, não o planeta em si, e deves acentuar isso. Neste contexto aqui. Nessa nossa condição atual não é algo infundado, nem é provocada pelo acaso. É algo que nós mesmos construímos por meio de decisões e ações em vidas anteriores. Quando somos lançados numa nova encarnação ou nascimento, consequentemente, damos continuidade à vida anterior, unificamos. Se não se tem uma vida feliz, ou por qualquer motivo, de insatisfação e desespero, culpa-se alguém ou algum sistema lá fora, só se cria mais confusão e aflições. E a teia kármica da vida vai se tornando cada vez mais complexa, cada vez mais densa. O que nada resolve se não criar mais causas e consequências futuras, perpetuando assim o próprio sofrimento, em vez de conquistar a felicidade plena da maravilhosa expansão e libertação da mente purificada, livre de ilusões, baseada na genuína espiritualidade ou busca espiritual. E assim é como diz o próprio Buda, a mente é a precursora de todos os eventos. Purificar a mente significa opor-se a todas as fontes de distúrbio emocional e delusão e extirpá-las, tanto aquelas inatas quanto as formadas de modo conceitual, junto com as sementes dos instintos kármicos prévios que acumulamos em nosso fluxo mental ao longo de vidas, desde tempos imemoriais. Quando as delusões são totalmente removidas, já não mais se possui as condições mentais que levam à criação de mais karma negativo futuro. E quando as sementes de karma negativo são purificadas, já não se carrega mais dentro de si as causas de frustração e miséria. É por isso que pessoas que buscam a felicidade e desejam superar o sofrimento são sábias ao se empenharem em métodos espirituais. Em carta a um amigo, Nagarjuna escreveu: desejamos a felicidade, mas perseguimos a dor. Desejamos evitar a dor, mas corremos direto para ela. O que significa isso? Significa que desperdiçamos nosso tempo em comportamentos superficiais e negativos, em vez de cultivar disciplinas espiritualmente sadias. Se desejamos eliminar o controle que o karma e a delusão exercem sobre nosso fluxo mental,
devemos aplicar um método eficiente. Todos os seres buscam a felicidade, mas a maioria deles, carecendo de conhecimento sobre como obtê-la, encontra-se continuamente imersos em frustração e dor. O que precisamos é de uma abordagem eficiente. Então, somos o nosso próprio salvador, ou somos o nosso próprio inimigo. Até o momento, vivemos em grande parte sob o poder das ilusões, das aflições ou kleshas. E como resultado, embora desejamos a felicidade de modo instintivo, criamos apenas causas de frustração de dor. Desejamos evitar o sofrimento. Mas como nossa mente não é cultivada na sabedoria, corremos direto para o sofrimento como uma mariposa capturada pela luz de uma chama. Aqui eu gostaria de fazer uma citação da Voz do Silêncio. A mariposa, atraída pela luz deslumbradora da tua lâmpada noturna, está condenada a perecer no azeite viscoso. A alma incauta que fracassa em lutar contra o zombeteiro demônio da ilusão, retorna à terra escrava de Mara. Contempla as hostes de almas, observa como elas flutuam sobre o tormentoso mar de vida humana. E como exaustas, sangrando, rotas as asas, vão caindo nas infladas ondas, sacudidas por feros vendavais, acossadas pelo furacão, derivam para os remoinhos e desaparecem no primeiro grande vórtice. Luta com os teus pensamentos impuros. Antes que te dominem, trata-os como eles querem tratar-te. Porque se os poupas, criarão raízes e crescerão. E, repara bem, esses pensamentos se dominarão e matarão. Acautela-te, discípulo. Não deixes aproximar nem mesmo a sua sombra. E esta crescerá, aumentará em tamanho e poder. E então essa coisa escura absorverá o teu ser antes que tenhas te apercebido, bem da presença do monstro hediondo e negro. Portanto, como podemos romper o ciclo de evolução compulsiva e descontrolada? Apenas indo à causa raiz. A mente deludida, que nos amarra e controla e faz com que nos envolvamos na interminável cadeia de comportamentos sem sentido e negativos, que nada mais fazem além de fatigar o espírito. A vida humana é algo raro e precioso, e também bastante impermanente. Mesmo enquanto a sempre presente realidade de nossa natureza impermanente torna-se óbvia. Quando alguém morre, há uma grande dor e lamentações de parte dos amigos e parentes. Mas não muito depois esse sentimento desaparece.
corpo é queimado, é enterrado, todos os bens são distribuídos, e logo até mesmo o nome do falecido está esquecido. Assim diz Tenzin Gyatso, Dalai Lama. Portanto, em termos intelectuais, todos nós estamos cientes de que vamos morrer, mas a mente sempre tenta isolar-se desse fato, por ocasião da influência do eu ilusório, no qual acredito desde milhares, não se sabe quando, que não tem nem começo, digamos assim. Sempre nos iludindo, sempre nos enganando. E desde então acreditamos neste ser. E de algum modo nos sentimos imortais, imaginamos que a realidade de nossa morte esteja em algum lugar muito distante do futuro. Mas a cada momento, ela se esgueira para mais perto. E nenhum de nós pode garantir que continuará vivo, nem mesmo até hoje à noite. Esta é uma grande realidade. Existem 3 fatores fundamentais que são os maiores responsáveis pela nossa inconsciência, pelo nosso despertar, realmente, para as realidades mais profundas. São esses fatores mentais, especialmente esse que é, digamos assim, é o tronco, a raiz, que é exatamente a ignorância, a avidya, o apego aos prazeres sensoriais no samsara. E a aversão está lá dentro. É exatamente o centro onde se encontra o ego, por assim dizer. O ego é uma palavra latina, que significa eu. Tudo bem, eu. Mas se colocarmos ainda nesta palavra eu, o sufixo ismos, eu-ismo, vamos dizer assim, egoísmo. Esse sufixo tem um significado, quer dizer, é um modo de pensar, de ver, é um significado. Então, esse modo equivocado de pensar e ser, eu sou independente, eu sou poderoso, por exemplo. Há uma série de denominações. E tudo isso acarreta nossos apegos, né? Tudo que a gente deseja alcançar, tudo que somos. E assim, eu acho que Krishnamurti é um dos grandes filósofos de nossa época, que colocou tão detalhadamente cada situação em que este ser, o eu, realmente sustenta a sua existência ilusória. E a gente não percebe, simplesmente. Quando olhamos para as fontes de todos os problemas que confrontam a vida humana, em geral, ocupamos pelo menos a causa raiz. Existe uma causa raiz. Os buscadores espirituais devem atentar para o seguinte: pela falta de disciplina e realização espiritual. Essa é a causa raiz. Especialmente os buscadores espirituais, os buscadores da sabedoria, devem atentar bem conscientemente para isto, dentro de si mesmo. E especialmente nessa era degenerada, em que a atmosfera do mundo é tão negativa e as condições à nossa volta favorecem o mau karma e as distrações inúteis, não ter a proteção do conhecimento espiritual significa estarmos totalmente desarmados, indefesos.
contra a mente negativa. Quando essas delusões, esses flashes dominam a mente, é certo que se seguem ações destrutivas e sofrimento. Desse modo, o ciclo vicioso da existência samsárica continua. E em pouco tempo, somos incapazes de exercer qualquer controle. Nossa vida passa em escuridão e a morte deixa-nos sem nada, de mãos vazias. Com nada além de memórias e de buscas infrutíferas para nos acompanhar pelas existências futuras. Portanto, como podemos eliminar a fonte mais profunda de nossa experiência insatisfatória? Apenas pelo cultivo de certas qualidades dentro do nosso fluxo mental. A menos que sejamos possuidores de qualificações elevadas, espirituais elevadas, não há dúvida de que os eventos que a vida lança sobre nós dão origem à frustração, turbilhão emocional e outros estados distorcidos de consciência. Esses estados imperfeitos da mente, por sua vez, dão origem a atividades imperfeitas e as sementes do sofrimento são plantadas em um fluxo constante. Entretanto, quando a mente consegue repousar na sabedoria que confere a forma absoluta de existência, a pessoa é capaz de destruir a mais profunda das raízes da distorção do karma negativo e da tristeza. O grande problema é o nosso apego a uma realidade inerentemente existente, que não é algo que tenha qualquer apoio sólido. A qualidade de concretitude que projetamos em tudo dentro do nosso processo ordinário de percepção não tem base real nos objetos de nosso conhecimento. O senso de autoexistência inerente que pensamos existir nos objetos é uma mera criação de nossa própria mente, dessa mente enviesada, por assim dizer. E se investigarmos a nós mesmos, isto é desmascarado como a fonte de todo sofrimento. Desse apego à existência inerente provém todo o leque de delusões. É o apego ao samsara, o apego à vida mundana, o apego aos prazeres sensoriais dos objetos que eu tenho em volta de mim, que eu possuo, que eu adquiro. Tudo isso, por exemplo, a comida é prazerosa, então o desejo é sempre repetir os mesmos sabores, porque é uma comida prazerosa. A questão, enfim, não está especificamente no objeto. O objeto não é a ilusão, é a forma como a mente enviesada em nossas concepções errôneas se agarra àquele objeto. O grande problema é o desejo. Desejo, a ganância, a cobiça, e assim a dança continua. E infinitamente. E assim, como poderemos, então, sair dessa existência cíclica, dar um stop a essa consciência de uma só vez, aos renascimentos compulsivos? É bem importante, eu vou tomar como exemplo, por exemplo, a mala. Aqui está. O fio que liga essa mala, por exemplo, aqui é um círculo. As pontas dessa mala são as encarnações. Sempre. Terminou, chegou
várias, centenas, milhões de encarnações, chega aqui novamente, de onde começou, aí continua novamente, de novo, uma nova encarnação. A única maneira de sairmos desse ciclo, de darmos realmente uma parada, nos libertarmos desses renascimentos compulsivos, é exatamente cortar esse fio aqui. Isso é apenas uma analogia, para que entendamos mais ou menos por quê. É isso que devemos fazer. No entanto, temos que eliminar essa maneira de ver as coisas, de se apegar às coisas, de se apegar aos objetos que os nossos olhos veem, a beleza, e aquilo fica, e a consciência, essa consciência equivocada, amplia mais ainda o objeto lá dentro, cria essa ilusão. Então, por força disso, domina exatamente a nossa vida. Queremos sempre mais. O objeto não é mais belo como era antes, por exemplo. A comida não é mais tão saborosa como era antes. Então, eu vou ter que experimentar outras coisas. Sempre em busca de algo novo, experimentando e se apegando. Isso é o mínimo, porém, com os próprios ouvidos, os 5 sentidos. Os sentidos em si são neutros. O grande problema é o que está lá dentro da nossa consciência. Esse fluxo mental distorcido, que vê as coisas dessa maneira. Esse apego, porque é exatamente o motor do samsara. E estamos aqui, sabe Deus quando, só os Budas iluminados, os grandes seres, é que podem realmente ter uma visão. Porque o nosso fluxo mental, ele é puro, quer dizer, a mente superior é uma coisa pura. Mas existe a ligação entre uma coisa e outra. Mas a nossa mente, o Kamamanas, é quem está no comando. E é exatamente essa mente que é necessário, fundamental, cuidarmos dessa mente, purificarmos essa mente, purificarmos nossos desejos, purificarmos nosso intelecto, abrirmos o coração, lutar contra essas delusões de forma sábia, não lutando, digamos assim, não adianta a gente reprimir. Temos que reconhecer a presença, ver, estar ali, presente. Mas se eu tomei a determinação de não me identificar, reconhecer, ver, estar presente. E as kleshas, elas não gostam de ser observadas. Elas se sentem ameaçadas. Aí tentam se esconder novamente, vem, se aparece de outra forma e tudo mais. Mas tudo isso é um jogo, como se fosse aquele mágico lá dentro, que manda essas imagens, essas imagens vazias de existência inerente. São apenas essas imagens, é o mágico que está lá trabalhando, mandando isso. Deixando surgir, através de pensamentos, imagens, ideias, a respeito do objeto, o que eu quero possuir. Hoje eu tenho uma casa linda, amanhã eu quero uma outra mais bonita, eu quero uma casa amanhã novamente, mas eu quero uma casa no mar. Não estou satisfeita, eu vou comprar uma casa em Nova York, um apartamento, ou na Europa. E assim, esse desejo, essa ganância nunca terá fim. Vai consumindo a nós mesmos. Eu comparo isso, quer dizer, no próprio coração, é onde está o centro também desse ego. Alguns mestres falaram que vem aqui na região do nosso coração uma espécie de uma bola negra aqui dentro. Eu diria assim, eu pensando, refletindo sobre isso, eu vi como o buraco negro do universo. Sai engolindo tudo que está à frente, absorvendo tudo que vem.
Isso é uma coisa que não tem realmente, não tem fim. Mas poderemos realmente, através da sabedoria, colocar um final a tudo isso. Quando olhamos para as fontes de todos os problemas que confrontam a vida humana, a gente pensa sempre lá fora. O meu problema está lá fora, está me causando mal, mas não é. Temos que ver as coisas bem na realidade. Na realidade realmente clara, como elas são. E não como essa mente enviesada, às vezes nossa mente enviesada percebe essas percepções, esses sentimentos, os pensamentos. Temos que observar bem o que é que me serve, o que não serve. Então, o grande problema é porque essa mente da ilusão da separatividade, essa mente do eu, está ali dominando ainda. Então, temos realmente que eliminar essa ilusão, mas com o conhecimento espiritual, com sabedoria. Com sabedoria e conhecimento espiritual, isso é essencial. E agora é um momento de extrair a essência da vida. Devemos olhar para os iluminados, para os mestres, os grandes Mahatmas, que estão inteiramente à nossa disposição para nos conduzir e levar a esse caminho. Pelas transmissões espirituais, pela comunidade de praticantes, devemos nos dedicar com grande gratidão aos ensinamentos. Se hoje estamos despreparados, não significa que amanhã vamos estar despreparados. O essencial é começarmos hoje, no aqui e agora. E então, amanhã já estaremos adaptados e prontos para receber as instruções essenciais. Existem tantos sistemas maravilhosos espirituais como Raja Yoga, os Yoga Sutras do Patanjali, Kriya Tantra, Kriya Yoga, Bhakti Yoga. Tudo são meios, são métodos que nos foram dados para eliminarmos toda essa fonte de sofrimento dentro de nós mesmos. Quando eu falo sobre essa fonte de sofrimento, é o sofrimento profundo interno, que não temos a liberdade de expressar aquilo que verdadeiramente somos. E essa consciência divina, essa consciência búdica. Budi significa acordar, despertar com inteligência. E Buda é o desperto. Por isso que tem consciência de Buda ou consciência búdica. Então, temos tudo que nós precisamos, todas as ferramentas. A questão é só meditar, investigar, estudar, praticar, trabalhar o coração, purificar o coração, purificar a mente. E todo o resto virá. São muitas as dificuldades e os desafios, mas todos esses desafios podem se apresentar como apoios e oportunidades para desenvolvermos maior persistência, para desenvolvermos maior gratidão pelo que está nos acontecendo, porque os mestres de sabedoria, os bodhisattvas, eles são altamente gratos quando ocorrem circunstâncias bem negativas na vida deles, onde eles estão. E eles são gratos porque dizem assim, agora é a minha oportunidade, vou aumentar a minha compaixão, vou aumentar a minha mente, a mente que deseja realmente ser iluminada para ajudar, para propiciar alegria, felicidade e libertação aos outros seres, para ensiná-los, para levá-los realmente à libertação. Eles são incrivelmente gratos. Isso é uma coisa extraordinária de saber. Então, se eles estão, se pensamos que eles estão distantes de nós, não estão, não. É porque
condição kármica de não ver as coisas, devido às nossas limitações, mas eles estão presentes em toda parte. Basta que a gente realmente dirija o pensamento e nos coloque à disposição e abertura para receber esses fluxos espirituais que descem diretamente a nossa, penetra os nossos corpos espirituais até o corpo físico. Portanto, a meditação é fundamental. Meditação analítica, o método, a forma como é. Existem centenas de técnicas que realmente só leva a meditação inicial, que é o mindfulness, que é a meditação. A gente começa pela periferia, bem de baixo. E aí a gente vai vendo realmente como somos frágeis, assim, frágeis no sentido de nos auto-perceber. Mas essa fragilidade, a gente vai percebendo como fragilidade, mas ao mesmo tempo, essa fragilidade vai se transformando em força, em alegria, por termos essa oportunidade. Estamos aqui agora, encarnados como humanos. Isso é uma coisa rara no universo, isso é muito valioso, é muito raro. Então, a prática espiritual é muito, muito importante. Portanto, será que a prática espiritual realmente vale a pena? Será realmente possível eliminar de dentro de nós as forças que dão origem ao... Estou falando muito em sofrimento, mas é o sofrimento profundo. Esse sofrimento que a gente vê são apenas sintomas. É como se fosse assim, o tronco está lá. O tronco é o sofrimento, é a ignorância, a avidia, está lá. Muito forte. E os ramos, quer dizer, as coisas que vêm externamente, que acontece a nossa vida, a nós, são exatamente sintomas. Mas existe realmente, exatamente, o caminho leva a eliminar essa raiz, a cortá-la, a retirá-la, a extirpá-la para sempre. Que é exatamente a iluminação final. Seja em qualquer sistema espiritual for, todos eles têm o mesmo objetivo. Podem se apresentar de formas diferentes. Sistematicamente levarão, de qualquer maneira, a eliminação de toda conduta errada, errônea, por esta mente equivocada, para que nós compreendamos a nós mesmos através do autoconhecimento. E como isso é maravilhoso, estamos presenciando nesse globo uma grande transformação em nossa Terra. E estamos aqui neste momento, presenciando toda essa revolução. Naturalmente que temos um karma coletivo, um karma planetário, por isso que estamos aqui neste momento. Tal é a nossa responsabilidade. E não só nós, o despertar está sendo em todos os aspectos. No meio ambiental, a nova geração que vem lutando com todas as forças, veementemente vem lutando, porque é uma questão do futuro dessa geração. O que virá no futuro? Tudo que virá depende, está em nossas mãos, nas minhas mãos. Logo, logo não estarei mais aqui, ou não estaremos mais aqui, a nossa geração. Mas aí, o ciclo continua, o ciclo de vida. Se lutarmos nesse momento, trabalharmos para que melhoremos e para que crescemos em amor, compaixão, espiritualidade, certamente viremos novamente à Terra, porque não estamos ainda prontos. Nenhum mestre cai prontinho do céu. Tem que vir para cá. Se não aqui, talvez em outro sistema, em outro planeta, mas tem que ser aqui, vivenciando todo esse tipo de situação, porque isso é característica e a natureza do samsara.
Samsara significa aquela mente apegada às coisas mundanas, e a mente é apegada às coisas sensoriais. Então, isso depende somente do nosso desejo. Purificar o desejo, de qualquer maneira. E tentar dar uma direção positiva. Isso é possível, porque nós somos bem poderosos, mas, infelizmente, ainda não temos as ferramentas necessárias para colocarmos mais adiante. Portanto, o desejo e a aspiração para dentro de nós, com certeza. Então, isso é essencial. O coração iluminado esse coração tem que se abrir. Porque as delusões, elas se nos apresentam como algo sólido, mas não fundamentadas na realidade. Elas simplesmente desaparecem quando aplicamos os antídotos meditativos. E como são baseadas em crenças profundamente enraizadas sobre uma realidade que não existe, elas são rapidamente extirpadas pela sabedoria e outras qualidades espirituais que nós possuímos. Está dentro de nós, está na nossa natureza búdica. E é assim que a mente é separada das forças negativas dentro dela. E é assim que o sofrimento é superado para sempre. Portanto, temos que praticar muita paciência. Paciência que é uma das paramitas essenciais. Generosidade, disciplina ética, paciência, entusiasmo, força, sabedoria, meditação, contemplação, prajna, e por aí vai. Mas estamos ainda no início, quer dizer, nós estamos nessa luta toda para conseguirmos galgar mais um degrau na escala evolutiva da evolução humana propriamente dita. Então, a prática da paciência é de grande ajuda para todos os caminhos espirituais, todos. E, particularmente, para aqueles relacionados à geração de qualidades, como amor, compaixão, e sua aplicação é ensinada em detalhes, em diversos compêndios de ensinamentos tradicionais da sabedoria antiga. Assim como existem também compêndios de ensinamentos antigos que já existem aqui na Terra desde tempos imemoriais, que descreve exatamente o grande problema e como vencer as delusões, as nossas queixas, né? Isso é uma coisa bem sistemática, que diz respeito à psicologia profunda, no caso, da perspectiva budista. E também no hinduísmo, claro, da mesma forma. O valor da perfeição da paciência, Shantideva diz: o número de seres cruéis e descontrolados iguala-se à dimensão do espaço. Quem teria possibilidade de derrotá-los em batalha? Mas pela superação da raiva dentro de nós mesmos, superamos todos os inimigos externos. Onde haveria couro suficiente para cobrir a superfície da terra? Contudo, usando sapatos de couro, experienciamos o mesmo efeito. De modo semelhante, embora não seja possível domar o mundo com forças externas, a simples tentativa de domar a própria mente, domará o mundo inteiro. E é isto.
conforme é dito nas Escrituras, quer os Budas manifestem ou não, o nível absoluto da verdade está sempre presente. Vacuidade e existência inerente não é uma mera filosofia ou doutrina inventada pelo Buda. É a natureza absoluta de todos nós mesmos. Nosso corpo, nosso mundo que experimentamos. Que os Budas estejam aqui ou não, estejamos cientes disso ou não, a natureza absoluta da existência permeia nosso mundo o tempo todo. Tudo o que temos a fazer é termos percepção disso. Então, usando as técnicas meditativas, isso é essencial. Eu gostaria agora de... Muito interessante, eu não sei se todas temos... Quanto tempo temos ainda? Oi, Rose. Quanto tempo temos ainda? 10 minutos. 10 minutos, tá? É, o tempo que você pediu, né? Foram... Ok, tá bem. Então, na realidade, já se passaram 50 minutos. Verdade. Ei, caso eu aqui, meu Deus. Então, eu queria te apresentar aqui, apenas para finalizar. Primeiramente, a luz está presente dentro de nós. Eu encontrei aqui uma citação belíssima, em Luz no Caminho. Não sei se vai dar para vocês verem aí, pelo menos a foto. Tá? Tá aqui. Tá? Dá. Pois dentro de você está a luz do mundo. A única luz que pode ser lançada no caminho. Se você não consegue percebê-la dentro de si mesmo, é inútil procurá-la em outro lugar. Ela está além de você, porque quando você a alcança, você perderá a si mesmo. Você entrará na luz, mas nunca tocará a sua chama. Muito obrigada. Ok. Ok, Rose, obrigada. Eu aqui tenho que Eu agradeço em nome da turma que está assistindo aqui, dos que vêm depois. Muito bom, muito rico o seu assunto. E, assim, fundamental, né? Para a gente Muito obrigada. seguir adiante. Lúcia, essa questão do passado aí é muito bom. Lúcia, quero ver você. Lúcia, pedi para ela ativar o som. Infelizmente, não houve nem tempo para perguntas. Poxa, acho que eu falei não, demais. Foi completa. Você... Eu queria que houvesse uma discussão, porque eu estou acostumada com grupos, que a gente discute, fala, um diz uma coisa ou outra, e assim a gente se complementa. Né? Tão interessante. Lúcia, um abraço. Um abraço virtual. Bem distante da... Está sem som, Lúcia. Lúcia, o microfone abra. Abre aí, Lúcia, o som. Você clica em cima do íconezinho que está com o corte. Pelo menos ela está me ouvindo. Isso? Isso, Lúcia. Isso. Eu